Take da casa da sua avó, mas da sua avó fumante. Vocês estão me escutando? Você vai ficar mudo. Aí, eu já tô dando aula assim desde ontem. Tá de boa. Tá parecendo aquela velhinha do supermercado. Tá parecendo as velhas fumantes. Eu sou a vingança. Ah, olha só que legal. Efeitos especiais. Pessoal, eu lembro que eu pedi pra vocês me lembrarem que eu tinha parado em alguma coisa, que eu tinha que fazer alguma coisa, lembra? Aonde eu parei, o que foi a última coisa que eu falei? Fazer exercício. Fazer exercício de. De quê? O que foi o último treino que a gente falou? Foi separação de mistura? Ah, distribuição eletrônica. Que exercício vocês querem que eu faça? Deixa eu abrir aqui minhas listas. Hum, Essas apostilas são as apostilas que eles têm? Essas apostilas são as apostilas que eles têm? Então acho que é mais fácil procurar aí, né? 18 de que página? 236. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Tô encontrando. Hum, O meu é Química 1 e Química 2, hein? Acho que o meu é Química 2. 2, né? Caraca, já mandou uma lista pro meu ano. É isso, versículo 3, fascículo. Tá pedindo a parte da Bíblia ali, ué. Vamos com calma, senão tá fraco, de barro. 236. 2. Exercício 18, da 236. Nossa, a hora que eu olho pra cima, o microfone puxa a barba inteira. Ai, por isso vocês estão me escutando, porque tá na barba. Não, eu acho que eu fiz besteira. Ah, não, agora foi. Tá escutando agora ainda? Tá? Show de bola. Então, página 236, exercício 18. Ele fala o seguinte: o ferro, é isso mesmo? O ferro é um dos mais importantes metais utilizados pelo homem desde a antiguidade. São dadas as seguintes informações sobre o elemento químico do ferro. Primeira informação: o ferro tem 4 isótopos estáveis. O ferro 54, o ferro 56, o ferro 57 e o ferro 58. Pessoal, todos eles vão ter o mesmo número de prótons, que é 26. O que vai mudar entre eles é o número de nêutrons e, consequentemente, eles têm diferentes massas. Eles são isótopos, tá bom? Que houve com a sua voz? Boa pergunta. Muita aula. Como a aula está sendo gravada, eu não vou fazer alguma piadinha obscena. Pessoal, olha lá, a segunda afirmação. O ferro pode ocorrer nos compostos na forma de cátions ferro 2+, e ferro 3+. Então ele está falando que o ferro pode perder 2 elétrons ou 3 elétrons. Afirmação 3. O ferro pode apresentar formas alotrópicas diferentes, tais como o ferro alfa e o ferro beta. Ferro gama, perdão. Formas alotrópicas, lembra disso? São substâncias simples diferentes formadas por um mesmo elemento químico. Então, olha, questão que está falando de ferro, sim, isótopos de ferro, são todos átomos de ferro que têm número de nêutrons diferentes e, consequentemente, massas diferentes. Ele está falando de cátions de ferro e ele está falando formas alotrópicas de ferro, que são átomos de ferro que se combinam formando estruturas de substâncias simples diferentes. E aí ele fala o seguinte: considerando os princípios químicos e as informações apresentadas, correto afirmar que, letra A, apenas o isótopo ferro 56 é capaz de formar cátion ferro 2+. Pessoal, se o ferro tem 26 prótons, 26 elétrons, independente de qual é a massa deles, todos eles vão poder perder 2 ou 3 elétrons. Esse item é falso, porque ele fala que apenas o isótopo do ferro 56 pode perder 2 elétrons. Falso, tá bom? Tá aqui, ó, questão 18, tá em cima aqui na minha cabeça. Item B. O ferro alfa é formado pelos isótopos ferro 54 e 56, enquanto o ferro gama é formado pelos isótopos ferro 57 e 58. Galera, vamos pensar. Para de pensar no ferro e pensar no carbono. Carbono pode se organizar nos alótropos grafite e diamante. Vamos pensar, grafite e diamante. Faz diferença o carbono ser o carbono 12 ou o carbono 14? Não. Carbono 12 e carbono 14 têm as mesmas propriedades químicas. Então, carbono 12 ou carbono 14 pode formar alótropo carbono grafite e carbono diamante. Vindo aqui para a questão, ferro alfa e ferro gama é como se fosse carbono grafite e diamante. Faz diferença qual isótopo vai fazer o ferro alfa e o ferro gama? Não. Tá? Então, o ferro alfa e o ferro gama, que são alótropos, podem ser formados por qualquer isótopo. Esse item é falso. Letra C. O ferro 2+, ou o ferro 3+, são originados dos átomos de ferro com diferentes números atômicos.
Átomo de ferro com diferentes números atômicos? Pode? Não. O número de prótons não mexe. Sempre 26. Então esse item está falso. Letra B. O ferro alfa origina os cátions ferro 2+, e o ferro gama origina os cátions ferro 3+. Lembra? Ferro alfa e ferro gama são formas alotrópicas do ferro. Perder 2 ou 3 elétrons é característica química, não tem nada a ver com alotropia. Esse item está falso. E letra E. Os diferentes isótopos de ferro podem ser encontrados tanto no ferro alfa quanto no ferro gama. É isso aí. Letra E é nosso gabarito, tá bom? Então o gabarito é letra E porque isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, diferentes nêutrons, diferentes massas. Mas se eles têm o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número de elétrons, eles têm as mesmas características químicas. Então não vai importar para mim que átomo de ferro é. Se é ferro, ele pode se organizar em ferro alfa e ferro gama. Gabarito, letra E. Gibas. Deixa eu ver. Matei a 18. Eu não consigo enxergar a lista de questões que ela me pediu. Qual é o próximo que eu faço? Ah, 5, 9, 12, 14, 18, 20, 29, Jesus. Ah, 5. Peraí, eu não vou conseguir fazer tudo isso não, senão acabou a aula. 9, 12, 14. Estou jogando a 18, 20, 29. De que página isso tudo? Aula. 2, 3, 4. Ah, 2, 3, 4 aqui. Show. Então, questão número 5. 2, 3, 4. Ela fala o seguinte. 5. A água adulterada também pode ser denominada de água pesada. Letra D. Pronto, morreu. Ai, que maldade fazer desse jeito. Peraí, olha só. Deutério, pessoal. Deutério é o hidrogênio que tem número atômico 1, massa 2. É um outro nome que a gente dá para o hidrogênio de massa 2. Deutério. Se você tem uma água formada por hidrogênio deutério, isso porque o hidrogênio normal ele tem número atômico 1 e massa 1. O hidrogênio normal ele não tem nêutrons. O deutério ele tem um nêutron no núcleo. Então, quando você tem uma água formada por hidrogênios deutérios, é uma água deuterada ou uma água pesada. Por que esse termo de água pesada? É porque a água feita pelo hidrogênio normal, ela tem um oxigênio que pesa 16 unidades, 2 hidrogênios que pesam 1 unidade. Ela vai pesar 18 unidades. Já a água deuterada, se esse hidrogênio aqui é o deutério, ela vai ter um oxigênio que pesa 16 unidades e 2 hidrogênios que pesam 2 unidades. Então, essa água que 4 mais 16, ela pesa 20 unidades. É uma água deuterada ou água pesada, beleza? O 5, morta. Conhecimento geral, tá? Boa questão, legal. Questão 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Olha aí os tubos de descarga elétrica em gás efeito, hein? Questão 9, ela fala o seguinte. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados pelas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo, em que se ligam duas placas, uma fonte de tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocar-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições das razões entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que sua identidade independe do material do cátodo e do garimento da ampola. Vocês lembram desse experimento, né? Esse experimento aí da questão 9 que a gente está vendo é aquele que calcula a relação carga-massa dos raios catódicos, onde o Thomson prova que os raios catódicos sempre são os mesmos raios, isso porque eles são formados sempre por elétrons. Então, essa radiação invisível detectada na ampola é constituída por, letra D, elétrons, tá bom? Então, letra D, elétrons. Questão número 9. Isso aí é o experimento do Thomson para descobrir os elétrons. Fala, Vitor. Vitor, fala comigo. Levantou a mão. É acidental? Ah, beleza, tranquilo. Show de bola. Questão 12. Questão 12. Assinale B de verdadeiro e F de falso as afirmações abaixo referentes a algumas propriedades dos átomos. Isótonos têm propriedades físicas iguais. Isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, têm propriedades físicas iguais. Então, a primeira eu vou colocar como falso. Não sei não, falso. Isóbaros, que são átomos que têm a mesma massa, têm propriedades químicas iguais. Isso é falso, absurdamente falso. Por quê? Propriedades químicas são características de átomos de um mesmo elemento. E quem vai ter propriedades químicas iguais são os isótopos. Os pos, não os isóbaros, tá bom? Terceira afirmação. Isótopos têm propriedades químicas iguais. Verdadeiro. Átomos isótopos têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons na eletrosfera, o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, eles têm propriedades químicas iguais. E letra D. Não confunde propriedade química com radioatividade, não, tá? Radioatividade é uma propriedade nuclear, não uma propriedade química. Quando a gente fala que propriedade química é raio atômico, capacidade de ganhar ou perder elétrons, essas coisas. Isóbaros, que são átomos que têm o mesmo número de massa, de elementos químicos diferentes, têm necessariamente um número diferente de nêutrons. Galera, se são átomos que têm a mesma massa, porque são isóbaros, e você sabe que a massa é prótons mais nêutrons, se eles são de elementos diferentes, eles têm prótons diferentes. Logo, eles vão ter nêutrons diferentes. Isso aí é verdadeiro. Então, qual é o nosso gabarito? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro? Letra D. Letra D. Porra,
A maioria que vocês me pediram é a letra D de Deus, né? Olha aí, qualquer coisa chuta no D. Gelei. Ah, descongelei. Questão 14. O selênio. 14, estamos na 14. Deixa eu tirar a cabeça da frente do 14 aqui pra vocês saberem. Ih, caramba. Agora foi. Ah, selênio, não metal do grupo dos calcogênios, possui extrema importância na biologia, pois é um micronutriente indispensável para todas as formas de vida. É formado por átomos que possuem a representação 34Se79. É correto afirmar que o selênio apresenta. Pessoal, ele desenhou desse jeito. É estranho ele desenhar assim. Mas se ele desenhou, está desenhado. Qual que é o número? O número menor é o número de prótons. Ele tem 34 prótons. Entre 79 e 34 vai ser o número de nêutrons. Então, 79 menos 34, 9, 5, 4. Então, esse cara é 5, 4, 5, 6, 7, 7. Então, ele tem 45 nêutrons. E se ele está eletricamente neutro, ele tem 34 elétrons. Então, número de prótons, número de massa, que é a soma de prótons com nêutrons. A diferença dos dois é o número de nêutrons, e o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, vamos lá. Ele pergunta assim: é correto afirmar que o selênio apresenta 45 partículas nucleares? Falso. São 45 partículas neutras. Então, 79 partículas nucleares. Você lembra que no núcleo tem prótons e nêutrons. 113 partículas nucleares. Não, o número de partículas nucleares é 79, que é o número de prótons e nêutrons. Letra C, 6 elétrons na camada de valência. E letra D, 2 elétrons na camada de valência. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica do selênio, que tem número atômico igual a 34. E aí vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30, 4p, 4. Lembra que a camada de valência é a última linha inteira da distribuição. Então, na camada de valência, ele tem quantos elétrons? 6. Tudo bem? Eu nem sei como é que ele tentou forçar a barra de falar que era 2. Então, 6, gabarito, letra P. Dibas? Tranquilão, né? Questão 18. Questão 18. 18 a gente já fez. Questão. Ah, congelei de novo. A 18 a gente já fez, então vamos para 20. A 20 ela fala o seguinte: a partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que o número de nêutrons dos núcleos de hidrogênio, do deutério e dos isótopos leve de hélio e do hélio são, respectivamente. Coisa chata. Um texto gigante aqui antes. Leia o texto, mas vai lá. A energia liberada pelo Sol é fundamental pela manutenção da vida do planeta, tem grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear, em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado a seguir. Então, olha lá, primeira equação: hidrogênio normal com hidrogênio normal, formando hidrogênio deutério e soltando um elétron, radiação beta. Aí, na segunda reação, hidrogênio e deutério junta com hidrogênio normal, formando o hélio com número de massa 3. E depois o hélio 3 mais o hidrogênio normal, formando o hélio 4. Então, a partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que o número de nêutrons no núcleo do hidrogênio, do deutério, do hidrogênio, pessoal, que é um. Quantos nêutrons tem? Nenhum. A diferença entre o número de massa e o número de prótons é zero. Então, ele não tem nenhum nêutron. O hidrogênio deutério, a gente falou ali atrás, ele tem número de massa 2, número atômico 1, a diferença é uma unidade. Isso porque ele tem um nêutron. Aí ele pede ainda hidrogênio, deutério, o isótopo leve de hélio e o hélio. O que é o isótopo leve de hélio? Ele te mostrou aí um hélio com número atômico 2, massa 3. E um outro hélio que é o hélio normal, número atômico 2, massa 4. 3 menos 2 dá 1, esse cara tem 1 nêutron. E 4 menos 2 dá 1, esse cara tem 2 nêutrons. Então, resposta 0, 1, 1, 2. Beleza? Qual é o gabarito? 0, 1, 0, 1, 1, 2. Letra C. E 29. 29. 29, ela fala o seguinte: considerando a configuração eletrônica com S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, é correto afirmar que dois isótopos do mesmo elemento não podem ter essas configurações. Falso. Isótopos têm o mesmo número de prótons, não vão ter o mesmo número de elétrons. E vão ter a mesma configuração, e por isso que as propriedades químicas são iguais. Letra B. Somente íons positivos podem apresentar essa configuração. Somente íons positivos podem apresentar essa configuração. Acho errado, hein? E olha só, a distribuição eletrônica é essa aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Esse cara é um cara, se ele tá neutro, ele é um cara da família 1A. Ele é do quarto período, ele é o potássio, inclusive. Tá? Então, só cátions que podem ter essa configuração? Falso, falso. Letra C. Um átomo neutro que tem essa configuração é um metal alcalino. Opa, respondi. É um metal da família 1A, é um metal alcalino. Letra C. Gibas? Podemos passar para frente? Fala, Bianca.
Como é que eu fiz a 29? Ele dá uma na matéria de hoje. Deixa eu começar a aula de hoje que eu te mostro. Tá bom? Quando ele fala orbitais, ele diz as camadas. Cara, para falar de orbital, ele tem que falar de subnível, tá? Se é S, se é P, se é D, se é F. Aí você lembra que tem os quadradinhos, que são os orbitais. Cada subnível tem um número de orbitais. Beleza? Show de bola. Vamos começar então hoje. James. Nosso encontro anterior, falamos sobre distribuição eletrônica. Falamos tudo que a gente precisava falar sobre distribuição eletrônica. E depois da gente ter falado de distribuição eletrônica, vem o porquê que a gente fala de distribuição eletrônica, que é para a gente falar sobre a tabela periódica. Antes, é importante a gente ter um contexto histórico, que a primeira organização periódica, a primeira tabela periódica que a gente tem é a chamada Lei das Tríades. Você já deve lembrar, porque você viu as aulas online, a Lei das Tríades organizava os elementos químicos em grupos de 3, em ordem crescente de massa, de tal forma que o elemento do meio do grupo tinha propriedades medianas aos elementos da extremidade do grupo. Lei das Tríades. Organizava os elementos químicos em grupos de... Ah, voltei. Só precisa saber disso. Organizava os elementos químicos em grupos de 3. Só, tríade, lembra de 3. A segunda organização periódica foi chamada de parafuso telúrico. O parafuso telúrico organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa ao longo de uma espiral. E quanto maior a massa, mais em cima dessa espiral o elemento estava. E o parafuso telúrico foi organizado de tal forma que elementos de uma mesma coluna tinham propriedades químicas similares. Então, o parafuso telúrico organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa ao longo de uma espiral, de tal forma que elementos de uma mesma coluna tinham propriedades químicas similares. A terceira organização periódica, ela é a chamada Lei das Oitavas. É aquela organização que comparava os elementos químicos com notas musicais. Ela falava assim, colocando os elementos em ordem crescente de massa, o oitavo elemento dessa ordem tem propriedades químicas similares ao primeiro. O nono elemento, propriedades químicas similares ao segundo, e assim sucessivamente. E aí ele falou, parecido com as notas. Então a gente tem 3 organizações periódicas, tá? 3 organizações periódicas que são relativamente inúteis. Lei das tríades, parafuso telúrico, lei das oitavas. Dobben, Newson e Shankortoy Newson. Não precisa saber isso não, tá? Se fosse em 1830, você fazendo prova, talvez você tinha que decorar isso. Hoje em dia não preocupa com isso não. Pessoal, a quarta organização periódica, e a primeira importante pra gente, foi feita por um cara chamado Mendeleev. Então, a quarta organização periódica, que é a nossa primeira importante, foi feita por um cara chamado Mendeleev. Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica em uma tabela plana, formada por linhas e colunas. Então, a tabela de Mendeleev, ela era uma tabela plana, formada por linhas. Como é que chamavam essas linhas? Linhas. As linhas de Mendeleev foram chamadas de linhas, não foram chamadas de períodos, tá? E as colunas, essas sim, as colunas foram chamadas de famílias. Famílias que são grupos de átomos com propriedades químicas similares. Então, olha lá. Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica em uma tabela plana, formada por... Mas vai sair. Ó, voltamos. Então, voltando aqui. Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa em uma tabela formada por linhas e colunas. As linhas não receberam nome específico, as colunas foram chamadas de famílias, que são grupos de átomos com propriedades químicas similares. 2 coisas importantes que você precisa lembrar do Mendeleev. Mendeleev deixou espaços vazios. Ele deixou espaços vazios para elementos ainda desconhecidos. E, cara, o Mendeleev, com a família desses elementos, com esses espaços vazios, ele conseguiu prever as propriedades dos elementos antes da galera descobrir eles. Lembra disso? Então, Mendeleev deixou espaços vazios para elementos desconhecidos e, com suas famílias, ele foi capaz de prever as propriedades desses elementos. Outra coisa importante, Mendeleev, ele inverteu as posições de alguns elementos. Ele inverteu as posições de alguns elementos, tirando ele de ordem. E aí, quando o pessoal perguntava para ele, pô, Mendeleev, por que você inverteu? Aí ele falava, pô, porque as propriedades desses elementos
são da família depois dele, e as propriedades do outro elemento são da família antes dele. Então ele viu que alguns elementos na ordem estavam trocados, porque as propriedades não batiam com as famílias. E aí, o que ele fez? Inverteu a posição, sem nenhuma explicação. Por que lembrar disso aqui é importante? Que vocês lembram de uma questão velha, mas que vira e mexe ainda cai. Ela pede assim, relacione a coluna A. Olha, eu travei de novo. Agora, olha só, eu. Não, travou não. Foi impressão sua. Travou. Onde é que travou? Mas então, olha só. Já deve ter visto aquela questão que relacione a coluna A com a coluna B. E aí ele fala assim: organizar os elementos químicos em grupos de 3. Você já sabe, essa aqui é a lei das tríades. Organizar os elementos químicos ao longo de uma espiral. Isso aí é o parafuso telúrico. Organizar os elementos químicos, comparando os elementos químicos com notas musicais. Essa é a lei das oitavas. Quando esse exercício vai falar da tabela de Mendeleev, geralmente eles falam desse ponto aqui importante. Deixou espaços vazios para elementos desconhecidos e foi capaz de prever as propriedades desses elementos antes de serem descobertos. Tá? Geralmente esse ponto aqui é bem explorado no Mendeleev. Champs, a quinta e última organização periódica foi feita por um cara chamado Moseley. A tabela de Moseley é a tabela periódica atual. É a nossa, que a gente usa até hoje. Qual é a diferença entre a tabela de Mendeleev e a de Moseley? É que o Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa. Moseley organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então, se eu te pergunto, olha só, então, como eu expliquei toda a matéria para vocês, é isso aí, vamos para o exercício. Se eu falo isso para alguém, o pessoal infarta. Ai, por maldade. Pessoal, então olha só, eu te pergunto, qual é a diferença entre a tabela periódica de Mendeleev e de Moseley? A sua resposta é básica. Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa, Moseley organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. E galera, tem um monte de questões, eu tenho certeza que você já viu isso na sua apostila, tem um monte de questões que fazem você tentar confundir isso, tá? Eles colocam bonitinha a descrição da tabela de Mendeleev, que deixou espaços vazios, que não sei o que mais, e aí lá no meio ele fala assim, organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Número atômico? Não, tá falso. Mendeleev organizou em ordem crescente de massa, Moseley organizou em ordem crescente. Atualmente, o que diferencia os elementos é seu número atômico. Beleza? Então, na época que o Mendeleev fez a tabela periódica dele, o modelo atômico vigente na época, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico do pudim de passas. Então, o átomo seria uma massa carregada positivamente, com partículas negativas enfiadas nessa massa. Já o Moseley, quando ele faz a tabela periódica dele, ele já está baseado no modelo atômico de Bohr. Então, ele já tem uma ideia de átomo mais complexa. E você lembra que no modelo atômico de Bohr, o que diferencia os elementos químicos é o número atômico, não mais a massa. Então, a grande diferença entre os dois é Mendeleev organizou em ordem crescente em massa, Moseley organizou em ordem crescente em número atômico. Isso porque Mendeleev organizou bem antes, baseado no modelo atômico de Thomson. Já o Moseley organizou depois, baseado no modelo atômico de Bohr. Propriedades periódicas sempre caem. Tá? Cai sim, cai com certeza. E a matéria da nossa semana que vem, né? James, a tabela de Mendeleev, de Moseley, assim como a de Mendeleev, ela era formada por linhas e colunas. As linhas, elas são chamadas de períodos ou então, as linhas da tabela de Mendeleev não tinham nome específico. As linhas da tabela de Moseley já são chamadas de períodos ou séries. Quer dizer assim. E as colunas da tabela de Moseley, elas são chamadas de famílias ou grupos. Tranquilo? Pessoal, o que o período indica? O período do elemento, a linha qual ele está na tabela periódica, o que ele indica? Ele indica o número de camadas na eletrosfera do átomo. Então, indica o número de camadas na eletrosfera do átomo. Então, quando você faz uma distribuição eletrônica tipo... É para isso que a gente estudou distribuição eletrônica, né? Quando você faz uma distribuição eletrônica tipo do sódio, você pega o sódio, por exemplo, número atômico igual a 21... caramba, estresse, pós-Covid. Número atômico igual a 11. Você faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá vendo que a eletrosfera do sódio tem 3 camadas? Camada KLM tem 3 camadas.
Como o sódio tem 3 camadas na eletrosfera, ele está no terceiro período da tabela periódica. Então, o período, a linha a qual o elemento pertence, é o número de camadas que ele tem na eletrosfera. Estamos de buenas? Como os elementos que a gente conhece hoje têm no máximo 7 camadas, então a tabela periódica ela tem 7 períodos. Beleza? Tranquilo? E as famílias? O que são? Famílias, pessoal, são grupos, continua sendo isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Acabei de pagar, perdão. Aqui embaixo. São grupos de átomos com propriedades químicas similares. Continua sendo grupos de átomos com propriedades químicas similares. O número da família de um elemento está relacionado com o número de elétrons da camada de valência e no subnível mais energético do elemento. Então, o número da família está relacionado com o número de elétrons de valência e no subnível mais energético. Ou seja, junta essas duas frases. Famílias são grupos de átomos com propriedades químicas similares. Famílias são Olha só. Então, olha só, juntando as duas frases. Famílias são grupos de átomos com propriedades químicas similares. As famílias estão relacionadas com o número de elétrons de valência e com o número de elétrons no subnível mais energético. Junta essas duas frases. As propriedades químicas dos elementos vão ser determinadas pelo número de elétrons que ele tem na camada de valência. É por isso que eu estava te falando ali, agora mais cedo, resolvendo o exercício, que isótopos têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, isótopos, eles têm propriedades químicas iguais. Já que elementos de uma mesma família têm número de elétrons na camada de valência igual, então eles têm propriedades químicas similares. Então são esses elétrons da camada de valência que vão determinar as propriedades químicas dos elementos. Tá de buenas? Tá tranquilo? James, você deve lembrar que existem basicamente dois tipos de família. Você deve lembrar que existem as famílias do tipo A, que são as famílias dos elementos representativos, e existem as famílias do tipo B, que são dos elementos de transição. Você deve lembrar ainda que para um elemento ser um elemento representativo, para um elemento ser da família A, o subnível mais energético dele é do tipo S ou P. Ou seja, a distribuição eletrônica para no S ou no P, para os elementos representativos. Para os elementos de transição, a distribuição eletrônica vai parar no D ou no F. Detalhe, se a distribuição parou no D, ele vai ser um elemento de transição externa. E se ele para no F, ele é um elemento de transição interna. Onde é que está essa bagaceira lá na tabela periódica? Se isso aqui é a tabela periódica, ó. Se isso aqui é a tabelinha periódica, você lembra que a tabela é formada por linhas chamadas de períodos, certo? Olha só, eu tenho um período Então, eu tenho um período muito curto, que é formado só pelo hidrogênio e o hélio. Eu tenho dois períodos curtos, que são o segundo e o terceiro período, que são formados só pelos elementos da família 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 e 8, que é a mesma coisa. E eu tenho dois períodos longos, que aí já tem os elementos que estão aqui no meio. Mas, pessoal, olha só. Se você pega os elementos que estão aqui nesse canto esquerdo da tabela, e desse elemento aqui, que é o hélio, você vai ver que o subnível mais energético deles é do tipo S. Esses elementos aqui do canto esquerdo e o hélio têm o subnível mais energético do tipo S. Esses elementos que estão aqui, ó, no canto direito da tabela vão ser os elementos que têm o subnível mais energético do tipo P. Então, esses elementos que eu circulei de vermelho aqui são os elementos representativos. São os elementos da família do tipo A. Já os elementos que estão aqui, ó, na tabela periódica, aqui no meio, eles têm um subnível mais energético do tipo D.
Esses caras são os elementos de transição externa. E quando o subnível mais energético é do tipo F, eles vão estar aqui embaixo da tabela. Esses caras são os elementos de transição, eles são os elementos de transição interna. Tem uma questão aí da distribuição eletrônica que tenta falar que o ferro tem o mesmo subnível mais energético que o urânio. Não sei se vocês viram essa questão, tá lá no meio do nosso material. E aí, se você pegar a tabela periódica, você já sabe que é mentira. Se o ferro está aqui na tabela, o subnível mais energético dele é do tipo D. Se o urânio está aqui na tabela, o subnível mais energético dele é do tipo F. Então, com a tabela periódica, você resolver essa questão um piscar de olhos. Tá? Tá aí no seu material. Primeiro a gente fala, então, das famílias do tipo A. Então, primeiro a gente vai falar dos elementos das famílias dos elementos representativos. E você lembra com certeza que o número da família ele é igual ao número de elétrons de valência, ao número de elétrons que o cara tem na última camada. Então a gente tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Eu não acredito que não vai caber aqui. Mas vai caber lá. E a família 8A? Pessoal, família 1A, também chamada de metais alcalinos. O termo metal alcalino significa o quê? Metais que formam bases. O termo alcalino significa formadores de bases. As bases mais fortes são formadas por elementos da família 1A. Se eles são da família 1A, quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Eles têm um elétron de valência. Vou escrever assim, um elétron de V. Isso aqui é símbolo de elétron, tá? É menos ponto. Tem um elétron de valência. E como é que vai ser a configuração? Como assim NS1? Esse N é o número do período ao qual o elemento pertence. Então, se o elemento, olha aqui, ó, o sódio do terceiro período da família 1A, então a camada de valência dele, 3S1, NS1. O N é o número do período ao qual ele pertence. Ah, e o elemento da família 1A do quinto período. A camada de valência dele vai ser 5S1. Sexto período, 6S1. Tudo bem? A família 2A são os chamados metais alcalinos terrosos. Isso porque eles formam bases, e o termo terroso remete à ideia de que eles têm baixa solubilidade. Metal alcalino terroso. Metais que formam bases, mas que têm baixa solubilidade. Basicamente é isso que significa o nome. Esses caras da família 2A têm 2 elétrons de valência. E é por isso que a configuração de valência deles vai ser NS2, 2 elétrons de valência. Os caras da família 3A são, aqui a família 3A. Na família 3A, a criatividade acabou. Essa aqui é a família do boro. Isso porque o primeiro elemento da família é o boro. Esses caras têm 3 elétrons de valência. E a configuração de valência deles vai ser NS2 NP1. Eles já estão aqui ó, na tabela periódica, a família do boro. Tudo bem? Então, família 1A, família 2A, família 3A. A distribuição já está parando no subnível P. Família 4A, família do carbono. Eles têm 4 elétrons de valência. E a configuração de valência deles vai ser NS2, NP2. Está aqui na tabela. Família 5A, família do nitrogênio. São os elementos que têm 5 elétrons de valência. Configuração de valência deles, NS2, NP3. Família 6A, são os elementos da família do oxigênio, ou também a gente chama de família dos calcogênios. Inclusive, foi um nome que apareceu aí nos exercícios que a gente fez mais cedo. Esses caras da família 6A têm 6 elétrons de valência. E a configuração de valência deles vai ser NS2, NP3, NP4, desculpa. Família 7A, família dos halogênios. Os halogênios têm 7 elétrons de valência. Com a configuração de valência NS2, NP5, 7 elétrons na camada de valência. E para fechar, família 8A, ou família dos gases nobres, são os elementos que têm 8 elétrons de valência, com a configuração de valência NS2, NP6. Lembra que esse termo gás existe por quê? Porque eles são inertes. São gases inertes em condições ambiente. Ou seja, são gases que não reagem com outros elementos, tá bom? Lembra, pessoal,
Não confundam não reagir com não misturar. Vou falar de novo. Não confundam não reagir com não misturar. Como assim? Olha para cá, presta atenção um segundinho, respira fundo. Gases nobres não reagem em condições ambiente com outros elementos. Em condições extremas pode reagir, mas em condições ambiente não vai reagir, por isso são inertes. Não confunde não reagir com não misturar. Se eu tivesse um balão de gás hélio aqui na sala e estourasse ele, esse gás hélio ia se misturar com o ar da sala. Gás nobre se mistura com outros gases, de boa, misturar uma coisa. Gás nobre não vai reagir com outros elementos químicos em condições ambiente. Então toma cuidado para não confundir isso, tá? Não reagir com não misturar. Família 1A e 2A. Não, não, ainda não é a solubilidade, não é para você se preocupar com a solubilidade. Mas o termo metal alcalino quer dizer formadores de base. O termo metal alcalino terroso são formadores de base e o terroso significa baixa solubilidade. Porque boa parte dos sais com elementos da família 2A, uma boa parte vai ser insolúvel, tá? Mas isso aí depois a gente, quando estiver falando de composto iônico, a gente preocupa com isso. Agora não, tá bom? Chips, momento de eu descansar minha voz. Por mais que eu esteja longe, é fácil de você ler meu pensamento. Adivinha o que eu estou pensando? Me dá um exemplo. Nem preciso de exemplo, eu só quero saber. Adivinha o que eu estou pensando? Está relacionado com a matéria, hein? Claro. Eu estou olhando aqui embaixo que fica mais pertinho no chat. Sabrina saiu da reunião. Volta, Sabrina. Bora, gente. No chat, escreve aí pra mim. Adivinha o que eu tô pensando. Tem não. Como não sei? Oxe. Alguém? Dica. Namoreta. Não, não. A minha loira. Se eu ficar pensando na morena, vai dar um problema. Ah, é. Na cerveja da sexta. Não, eu não bebo. Parece que bebo. Oxe, como assim? Eu sou um menino tão certinho. Eu acho que a pessoa quis escrever no litrão, mas escrever lirão. Lirão. É um litrão. Não, litrão não. Não, não. Olha, Sara. Não, Sara. Característica das famílias. Não, já falei a característica das famílias. Falei até aí, ó. Tô com preguiça. Eita. Não. Gente, aqui tem que ser automático de você lembrar do quê? Hélio. Número atômico igual a 2. Distribuição eletrônica um S2. Ele tem dois elétrons de valência. Ele tem a configuração de valência dos metais alcalinos terrosos. E mesmo tendo essa configuração de valência, ele é um gás nobre. Porque, antes de mais nada, famílias são grupos de átomos com propriedades químicas similares. E o hélio, assim como todos os outros gases nobres, é inerte em condições ambiente. Agora ficou fácil. Adivinha o que eu estou pensando? Não é mais um hélio. Vai, adivinha o que eu tô pensando? Deixa eu ver. Isso aí. Agora sim a gente tá sintonizado. O hidrogênio. Hidrogênio que tem número atômico igual a 1. Distribuição eletrônica um S1. Tem exatamente a distribuição eletrônica de um metal alcalino. E você vai lembrar que ele não é um metal alcalino. Por mais que tenha um elétron de valência, não esquece. O hidrogênio não é um metal alcalino. Piada pronta, né? O hidrogênio é um elemento que não tem família. Inclusive, tem três questões na sua apostila que já são de cara isso. Que aí eles falam assim, ai, procure um impostor, eu acho que é na questão 3. Procure um impostor. Aí coloca lá um monte de elemento da família 1A e tem um hidrogênio lá perdido. Hidrogênio, por mais que ele esteja aqui na tabela, ele não é da família 1A. Ele é um elemento que não tem família, menino de rua. Tá bom? Tranquilo? Não esquece disso não, tá? O pessoal gosta de explorar isso. Ah, e os elementos da família do tipo B? Cara, para falar da família B, fica mais fácil eu te mostrar um exemplo. Eu vou te mostrar um exemplo de cara. Eu vou pegar como exemplo, eu vou pegar o ferro. Distribuição eletrônica do ferro que eu peguei. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3B6. Olha para cá, olha para cá. Você que está copiando, você que está comendo bolacha e tomando suco. A distribuição eletrônica foi feita desse jeito, certo? A camada de valência do ferro é o 4S2. Camada de valência. É 4S2. Camada de valência a gente falou no encontro passado. É a última linha da distribuição eletrônica. O último lugar onde eu coloquei o elétron foi no 3D6. Então, o 3D6 é meu subnível mais energético. Inclusive, falei para vocês que se o subnível mais energético é do tipo D ou F, o elemento de transição, o elemento é da família B. Aguenta até, olha só, aguentei.
Como descobrir a família B desse cara? A gente vai somar 2 mais 6. Foi? Então a gente soma 2 mais 6, que vai dar 8. 8, então esse cara é da família 8B. Eita, de onde ele tirou esse 2? 2 é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. E de onde eu tirei esse 6? 6 é o número de elétrons que ele tem no subnível mais energético. A gente soma os elétrons de valência com os elétrons do subnível mais energético. E essa soma está relacionada com o número da família do elemento. Qual é a menor soma que a gente pode ter? Qual é a menor soma? Vou colocar esse lá do outro lado. Não, a menor. 12 é a maior. A menor soma que a gente pode ter. 3, show. Então pode ter 2 na camada de valência e 1 no subnível mais energético. Então a menor soma é 3. E quando a soma é 3, a família do cara é 3B. Qual é a maior soma? 2 na camada de valência e 10 no subnível mais energético. Então a soma pode ir de 4 até 12. E aí, quando a soma é 3, como eu já falei, a família é 3B. Soma 4, 4B. Soma 5, 5B. Soma 6, 6B. 8, 8B. Soma 9, 8B. Soma 10, 8B. Primeira chatice que a gente tem aqui. São 3 famílias 8Bs. São 3 grupos de átomos com propriedades químicas similares. Então, a soma deu 8, 9 ou 10, família 8B. Soma deu 11, família 1B. Soma 12, família 2B. Tá? Então, são 2 detalhezinhos chatos para a gente decorar. A soma do subnível mais energético com a camada de valência dos elementos de transição vai estar relacionado com o número da família. Soma 3, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 8B, 9, 8B, 10, 8B. São 3 grupos 8B. Soma 11, 1B. Soma 12, 2B. Detalhe. Lembra desses caras? Aula passada? Exceções da distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Esse cara aqui, por exemplo, o cromo, número atômico 24, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Falei para você que o subnível D não fica com 4 elétrons. Tira um da camada de valência e põe no subnível mais energético. Isso vale para o cromo e para todos os elementos da família do cromo. Assim como o cobre, lembra a aula passada? Número atômico 29, distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. A distribuição não fica assim. Tira um elétron da camada de valência e põe no subnível mais energético. Isso vale para o cobre e para todos os elementos da família do cobre. Tá certo? Ih, falei antes de você, antes de olhar, porque você tinha pedido, Vitor. Tô ficando bom nesse negócio da aula, hein? Marta, se a camada de valência for a mesma do que o subnível mais energético, isso só vai acontecer para os elementos representativos da família 1A e 2A. Tá? Só 1A e 2A. Aí na 3A em diante, o subnível mais energético já está no P, mas está dentro da camada de valência. As exceções à regra da distribuição eu acabei de passar, beleza? Então D4 e D9, você fez a distribuição eletrônica. O subnível D ficou com 4 ou 9 elétrons, tira um elétron da camada de valência e joga para o subnível mais energético. Tá de boa? Dúvidas? Fala comigo. Ih, o me cancelou. Porque assim, ó, por exemplo, a pergunta foi essa aqui, ó. Vou pegar ó, o sódio, número atômico 11, só para explicar direitinho. E o cloro, número atômico 17. Não copia isso não, tá? Distribuição eletrônica do sódio. S2, 2S2, 2P6, 3S1. Onde é que parou a minha distribuição eletrônica? 3S1. Qual é a camada de valência do sódio? 3S1. Então, o subnível mais energético coincidiu com a camada de valência. Se a distribuição parou no S, o elemento é representativo, o elemento é da família A. E se tem um elétron na camada de valência, ele é da família 1A. Já o cloro, olha aqui, olha aqui. Distribuição eletrônica do cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Onde é que parei a minha distribuição eletrônica? Minha distribuição eletrônica parou no 3P5. Se parou no subnível P, o elemento é representativo. Tá? Quantos elétrons ele tem na última camada inteira? Na última camada toda. 5 mais 2, 7. Então ele é o cara da família 7A. Então, para os elementos representativos, o subnível mais energético vai ser do tipo S ou P. E esse subnível mais energético vai estar na própria camada de valência. Como determinar a família desses elementos? O número de elétrons que ele tem na camada de valência. Tá bom? Se a distribuição eletrônica parou no D ou no F,
o elemento de transição. E como é que determina a família de um elemento de transição externa? Basta somar os elétrons da camada de valência com um subnível mais energético. Isso vai determinar para mim a família. Eu vi. Teve uma questão que me bugou, o elemento estava com D9 e ele falou que o cátion teve. Foi uma questão mal elaborada pra caramba. Eu vi também essa apostila, para mim essa questão tá errada, tá? Ele esqueceu, é uma questão da Unesp, não é? Pra mim, ele esqueceu essa exceção da distribuição eletrônica. Muito esquisito. Mas tá no nosso material ou não? Porque no nosso material tem uma questão lá que joga, que joga um elemento, aí ele fala, não, a distribuição eletrônica é tal. Página 241, exercício 36. Enquanto isso, quem estiver copiando, copia, hein? Tem uma questão 36. O elemento químico de número atômico igual a 29, que é o cobre, que eu fiz a distribuição lá. Com base nessa informação, é correto afirmar que o elemento é um metal alcalino. Mentira, é um elemento de transição. Letra B. Primeira energia de ionização desse elemento é maior que a segunda. Falso. Sempre a segunda é maior que a primeira. Não, esses elementos. Aí, eu devia ter apagado isso, hein? Peraí. Esses elementos aqui são elementos representativos. Coloquei aqui só para explicar o lance. Foi mal. Voltando para 36. Letra C. O elemento reage vigorosamente com água, mesmo a frio, originando hidróxido alcalino. Falso. Cobre não vai reagir com água. Cobre reagindo com água. Nossa, que reação absurda. Choveu no fio elétrico e derreteu. Olha que estranho. Letra D. A configuração eletrônica do cátion de carga 1+ desse elemento é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Uai, velho, essa aqui tá certinha, mano. Essa aqui tá certinha, porque pensa só, se a distribuição eletrônica dele neutra é essa, tira um elétron dele. Eu tirei um elétron dele, eu tiro um elétron da camada de valência. A distribuição eletrônica do cátion monovalente dele vai ser esse. Então essa aí tá certa. Depois eu tenho que procurar qual que tá errado. Não pode fazer isso não. E você faz a distribuição eletrônica, fez a distribuição eletrônica do átomo neutro, e aí tira os elétrons da camada de valência. Eu falei isso pra você. Não é um troço desse, não. É uma questão aqui que ela pega um elemento da família 1B, lá do período lá de baixo, e esquece. Ela é uma exceção à distribuição. Depois a gente acaba encontrando ela. James, deixa eu continuar. Para fechar aqui rapidinho. A gente tem. é, então, falta 17 minutos. Tempo suficiente para a gente fazer uma bagaceira. Olha só. Se isso aqui é a tabela periódica, pessoal, abstração artística, tá? Tabela periódica. Aqui você lembra a família 1A, 2A. Aqui desce para 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Aí volta B. Aí sobe. Aí eu tenho família 3A, 7A. E aqui a gente tem a família 8A. Não foi só você. A letrada 36. O que a letrada 36 fala? Vê se eu lembro. Ela fala que é um metal alcalino, né? A letra E é da 36. Peraí, tem que abrir de novo. Ah, a formação do cátion 2+ desse elemento requer a remoção de 2 elétrons do subnível D. Esse sim é falso, tá? Cátion bivalente requer retirar um elétron daqui e um elétron daqui. Um na camada de valência e um daqui do subnível mais energético. Tá? Eu nem me preocupei qual que é o gabarito mesmo dessa questão. Eu só fui direto justificar porque não era a letra D. Página, perdi já a página. É verdade, o gabarito é a letra D, né? Eu mostrei que o gabarito é a letra D e não é a letra E, porque os 2 elétrons não vão sair do subnível D. Eles vão sair um do subnível 4L e outro do 3D. Tá de boa? Mati Souza. Show de bola. James, então olha aqui, ó. Se isso aqui, ó, é a nossa tabela periódica, você tem aí família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, família dos gases nobres. Não é só você que acha isso bagunçado.
Alguém da química também achou isso muito bagunçado. E aí ele decidiu fazer um trem um pouquinho mais organizado. Ele decidiu fazer um pouquinho mais lógico. E aí, como é que a gente fez? Esse lance que está aqui de preto, a ideia de famílias. E aí, como é que foi feito de forma mais atual? A galera chama isso aqui de grupo. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Grupo 13, 14, 15, 16, 17 e grupo 18. Que ficou um pouco mais lógico. Contou em ordem. São 18 famílias, 18 grupos. O grande problema é que o número da família A é interessante você saber, porque é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, se você sabe que o elemento é da família 1A, você sabe que ele tem um elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. 5A, 5 elétrons na camada de valência. Então, a minha pergunta é, como é que você vai decorar que o grupo 1 é a família 1A e o grupo 2 é a família 2A? Tá de sacanagem, né? Grupo 1, 1A. Grupo 2, 2A. Isso é fácil. Mas como é que você vai decorar que o grupo 13 é a família 3A? Aí basta você pensar assim, a partir do grupo 13, se a gente pega o número do grupo e subtrai 10 unidades, a gente encontra o número da família A. Então, grupo 14, família 4A. Grupo 15, família 5A. Então, se você sabe o número do grupo a partir do grupo 13, pega o número do grupo e subtrai 10 unidades, que você vai descobrir a família A do cara. E para quem saber a família A, para saber quantos elétrons ele tem na última camada. Outro detalhe importante, pessoal. Dependendo da tabela periódica que você está vendo, aqui na família 3B, você tem dois espaços vazios. As mais atuais não tem isso não, mas dependendo da tabela que você está vendo, na família 3B, você tem dois espaços vazios. Esses espaços vazios servem para você saber aonde é que as sequências de elementos que estão ali embaixo se encaixam. É porque ali embaixo, a gente tem uma sequência de elementos que são a série dos lantanídeos, que são elementos que têm o subnível mais energético do tipo 4F, a distribuição vai parar no 4F, e aqui a gente tem a série dos actinídeos, que tem o subnível mais energético do tipo 5F. Então, os elementos da série dos lantanídeos, a distribuição para no 4F, dos actinídeos 5F. Essa série dos lantanídeos tem esse nome porque ela começa com o elemento químico lantânio. E a série dos actinídeos tem esse nome porque ela começa com o elemento químico actínio. De boa? Tem exercício que tenta falar para você que essa série dos lantanídeos e actinídeos são todos elementos da família 3B, e isso é falso. A gente não fala de família para esses caras. Porque senão a gente ia ter que colocar mais 14 famílias na tabela periódica. Tá, beleza. E cadê esses dois elementos? Nessas tabelas que tem esses dois espaços vazios, os elementos da família 3B normalmente estão aqui ó, no final. Pergunta, para que eles estão ali fora da tabela? Por que os elementos de transição interna estão aqui fora da tabela? Eles estão fora da tabela única e exclusivamente por motivos estéticos. Não, qualquer item que falar outra coisa é falso. Ah, eles estão aqui fora porque são mais feios? Não, eles estão aqui fora, não. Eles estão aqui fora só porque, se eu colocasse eles onde eles tinham que ficar, a tabela ia ficar comprida demais. Então o pessoal colocou eles aqui embaixo. Série dos antanídeos e actinídeos. De buenas? James, para a gente poder finalizar essa bagaceira, a gente fala sobre as divisões da tabela. A primeira divisão, a primeira divisão da tabela, ela divide a tabela mais ou menos assim, ó. Tabelinha, bonitinho. Pam, pam. As tabelas mais antigas, bem velha, por sinal, na época que eu era adolescente, tinha uma escadinha de elemento aqui, ó. Escadinha do demônio aqui, ó. Que eram os semimetais. Antigamente eles serviam para separar os elementos que são os metálicos, ou metais, dos não metálicos, dos ametais. Dentro dos ametais, existe um grupo de elementos chamados de. Dentro dos ametais, não esquece isso não, tá? Faz parte dos ametais. Existe um grupo de elementos chamados gases nobres. E a tabela periódica ainda tem um elemento perdido lá no meio, que é o hidrogênio. Então a tabela é dividida em hidrogênio, metais, semimetais, ametais e gases nobres. As tabelas mais novas, elas não trazem esses semimetais. Elas trazem só uma escadinha aqui, ó, separando hoje o que a gente chama de metais de não metais. Então, antigamente tinha os semimetais, hoje a gente separa os metais dos não metais. O que você pode me falar de propriedade dos metais? Propriedade dos metais. Eles perdem elétrons facilmente. Que mais? Metais.
A maioria deles são sólidos. Então, a maioria é sólida na CATP, nas condições ambientes, temperatura e pressão. Qual a exceção disso? A exceção é o mercúrio. Mercúrio, que é símbolo dele, Hg, né? Ele é o único metal líquido. Outro elemento que é líquido na tabela periódica é o bromo, tá? Só o mercúrio e o bromo são líquidos. O que mais que a gente pode falar de metais? Os metais, a maioria deles, tem grandes pontos de fusão. Eles vão derreter em temperaturas muito altas. Metais, eles são bons condutores de calor e corrente elétrica. Metais, eles têm cor característica. Qual é a cor deles? Cinza. Qual a exceção disso? A exceção vai ser o ouro, que é amarelo, né? E o cobre, que é vermelho. Os metais, eles têm brilho característico. Você joga a luz nele, ele está brilhando. Metais, eles são duros, eles são dúcteis, eles são maleáveis e eles são tenazes. O que significa eles serem duros? Eles riscam as outras coisas. Eles desgastam outros materiais. Ralador de metal é 1000 vezes melhor que um ralador de plástico. O que são dúcteis? Eles formam fios, eles se alongam. Se você pega um arame e estica, ele estica mais ainda. Capacidade de fazer fios, ductibilidade. O que é maleável? Capacidade de formar lâmina, capacidade de formar chapa, capacidade de deformar. Então eles formam chapas. Você aperta eles, vira uma chapa. E o que é tenazes? Tenazes é a capacidade de se restituir ao formato original. Eles fazem mola. Vou escrever isso mesmo. Você aperta um metal, uma mola de metal e solta, ele volta ao seu formato original. Então são propriedades dos metais. As propriedades dos ametais, elas são meio misturadas, é uma mistureba. A única que eu preciso que você saiba é que eles ganham elétrons. Enquanto os metais querem perder, os ametais querem ganhar. Característica dos gases nobres eu já mencionei com vocês. Eles são inertes em condições ambiente. E o hidrogênio é o hidrogênio perdido. Estamos de boa? Nesse minutinho final, eu consigo fechar o que eu preciso falar. Nossa, que maravilha, fechei com vocês. A segunda divisão da tabela, pessoal, ela é baseada no elemento químico urânio. Então, a segunda divisão é baseada no urânio. O urânio, que é um elemento químico que tem número atômico igual a 92. Por que ela é baseada no urânio? Porque o urânio é um elemento químico natural de maior número. Sabendo isso, os elementos podem ser divididos em elementos cisurânicos, que são os elementos que têm um número atômico menor que 92. A maioria dos cisurânicos são naturais. Mas tem alguns artificiais nos cisurânicos. Tem os elementos químicos transurânicos. Os transurânicos são aqueles que têm um número atômico maior que 92. Se 92 é o número atômico do elemento químico natural de maior número atômico, isso quer dizer que todos os transurânicos são artificiais. Então, qualquer elemento químico que tem número atômico maior que 92 é artificial, é produzido. Tá certo? Então, são as duas divisões da tabela periódica. E aí fica faltando para o nosso próximo encontro a gente poder fazer alguns exercícios, mas eu particularmente acho que é melhor a gente falar de propriedades e aí a gente fazer os exercícios da tabela. E os exercícios sempre perdem raio, habilidade, tudo bem? Valeu, brigadão. Obrigado, juiz, se cuide, bom final de semana. E vamos ver semana que vem eu já consigo gritar no microfone. Falou! Tchau, tchau.